Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 806. Ilusão. Estes foram os resultados do treinamento de Fan Xingjian enquanto ele estava no corpo de Charlotte. Sua aplicação da Link Pursuit Sword melhorou ainda mais, e seu nível de compreensão em relação à profundidade das forças eletromagnéticas, gravidade e forte interação cresceu ainda mais. Ele deu outro passo à frente no mundo microscópico e agora era capaz de liberar a habilidade da formação da espada de erradicação celestial de criar ilusões. Fan Xingjian não estava mais apenas atacando e matando seus oponentes no mundo microscópico. Em vez disso, ele estava mudando o mundo macroscópico e criando todos os tipos de fenômenos misteriosos por meio da mudança da intensidade dos três tipos diferentes de forças. Anteriormente, ele não era capaz de exibir esse poder. No entanto, quando a restrição a Fan Xingjian foi removida pelo Rei Mago Púrpura, Fan Xingjian rompeu os limites de seus sentidos e emoções, bem como seu domínio das artes ilusórias que eram resultados de seus sentidos e emoções. A base para os sentidos dos humanos, cavaleiros e especialistas de nível divino, bem como suas emoções, vem do contato com itens materiais, colisões de ondas e reflexos de raios de luz. Resumindo, são apenas ondas eletromagnéticas. Ganhar o controle sobre as ondas eletromagnéticas significaria ganhar o controle sobre o coração humano. Neste momento, as artes da espada de Fan Xingjian não permitiam mais apenas que os poderes de seus ataques afetassem o mundo microscópico. Em vez disso, ele estava usando seus poderes para criar uma reviravolta no mundo microscópico, dando origem a todos os tipos de fenômenos inacreditáveis. O corpo inteiro de Fan Xingjian se espalhou pelo domínio da formação da espada de erradicação celestial, e o mundo inteiro parecia ter se tornado inúmeras ondas e micropartículas. Ele não parecia mais prestar atenção ao patriarca da Ordem do Fogo Sagrado ou às pessoas do País da Areia. Quando Fan Xingjian exibiu pela primeira vez os resultados de seu cultivo da técnica de espada Link Pursuit depois que o Rei Mago Púrpura removeu as restrições impostas a ele, ele pareceu notar muitas coisas no mundo microscópico que ele não tinha sido capaz de ver antes. A Link Pursuit Sword parecia ter passado por uma mudança devido às mudanças em suas emoções. Muitas imagens de luz brilharam diante dele. Alguns deles eram muito familiares para ele, enquanto outros eram desconhecidos. Então, como Fan Xingjian continuou a mudar as várias ondas e partículas no mundo microscópico com seus próprios poderes, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado no mundo macroscópico viu muitas mudanças. Especialistas de nível divino tendiam a sentir o mundo por meio de suas vontades marciais, obtendo informações por meio das partículas de éter. Eles poderiam obter muitos detalhes, incluindo altura, comprimento, velocidade, temperatura e brilho. Então eles seriam capazes de reagrupar as informações em suas mentes, como se tivessem visto tudo através de sua vontade marcial. No entanto, a essência da vontade marcial ainda eram as ondas eletromagnéticas. As informações que ele obteve ainda eram todos os tipos de ondas de luz, radiações e ondas eletromagnéticas. Portanto, quando as intenções da espada de Fan Xingjian pousaram no mundo microscópico, elas não apenas criaram destruição com força bruta. Eles também começaram a fortalecer, enfraquecer e alterar as ondas eletromagnéticas. Depois que o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado recebeu todos os tipos de informações de que Fan Xingjian havia mudado, Fan Xingjian foi capaz de criar várias ilusões. Mesmo a visão, audição e tato do corpo humano não podiam escapar. A informação sensorial para esses sentidos era ainda mais fácil de falsificar. O que você vê é o que eu quero que você veja. O que você ouve também é o que eu quero que você ouça. A formação da espada de erradicação celestial e Fan Xingjian se transformaram completamente em uma força invisível que foi espalhada no espaço dentro de um alcance de 100.000 metros. Pela visão do patriarca, não foi apenas que todos em toda a cidade se tornaram Fan Xingjian. O rosto de Fan Xingjian apareceu até nas costas da mão do patriarca. Você vai me matar. Outro rosto saiu do peito do patriarca. Você vai me matar.
O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado golpeou a palma da mão, transformando o rosto em seu peito em mingau. No entanto, ele também recebeu dano e fragmentos de luz se espalharam. Ilusões. Tudo isso são ilusões. O olhar do patriarca se estreitou. O ataque em seu peito não apenas o fez sentir dor, mas também o fez se acalmar. Sua expressão tornou-se extremamente solene. Pensar que ele pode mudar diretamente as informações recebidas pela minha vontade marcial. HMPH, mas ilusões são ilusões afinal. Posso apenas recriar as informações do ambiente. Fluxos de faíscas se estendiam de seu corpo e quantidades ilimitadas de energia térmica se condensavam no céu, formando incessantemente muitas zonas de temperatura que se estendiam em todas as direções. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado estava tentando vasculhar o mundo inteiro, alterando manualmente as radiações de calor. Mesmo a grande seita radiante tremeu sob seu controle, trazendo correntes de faíscas e disparando em todas as direções enquanto formava muitas zonas de temperatura. Com a formação dessas zonas de temperatura, muitas coisas materiais que tinham diferentes níveis de tolerância ao calor foram reconstruídas em sua mente, permitindo que as cenas do ambiente voltassem a aparecer em sua mente. As imagens de Fan Xingjian em seu corpo desapareceram completamente e todos no chão voltaram ao normal. Todas as ilusões desapareceram em um instante. Agora eu te vejo. Em meio às sondagens do patriarca, Fan Xingjian estava olhando para ele com uma expressão assustada no céu a cerca de 1 quilômetro de distância. Era como se Fan Xingjian não esperasse que suas artes ilusórias fossem quebradas. O patriarca fervia com grande fúria. Então, com um único pensamento, ele cercou Fan Xingjian com as camadas de chamas ferventes. No momento seguinte, o ovo da criação do mundo acima do patriarca disparou para o céu, atingindo a localização de Fan Xingjian. Era como se o mundo tivesse se aberto mais uma vez e o universo tivesse explodido. Com a colisão do ovo da criação do mundo, uma luz branca sem fim explodiu e uma alta temperatura de mais de 10 milhões de graus vaporizou tudo no local de Fan Xingjian. Era como se todo o material do mundo inteiro tivesse desaparecido neste momento, deixando apenas para trás a energia térmica. Com este golpe, ele ficaria gravemente ferido mesmo que não morresse. O patriarca sorriu e mais uma vez tentou procurar a localização de Fan Xingjian. No entanto, no momento seguinte, uma voz suave soou perto de seu ouvido. Para onde você está olhando? O que? O patriarca virou a cabeça abruptamente apenas para ver que Fan Xingjian estava ileso atrás dele, olhando curiosamente para o local onde o ovo da criação do mundo havia explodido anteriormente. O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado perguntou incrédulo, isso ainda era uma ilusão? Fan Xingjian deu um tapinha no ombro do patriarca gentilmente e disse, quando você pensou que entendeu minhas artes ilusórias? Em meio à vontade marcial do patriarca, as explosões se dissiparam lentamente, e a vontade marcial remanescente do monarca da dança celestial foi revelada. Tudo o que restou foi uma expressão extremamente descontente e ressentida antes que ela se dissipasse completamente no mundo. Ah! O rosto do patriarca ficou extremamente distorcido quando ele revelou uma expressão de grande fúria. As chamas acima do grande mundo radiante ferviam como várias dezenas ou mais de 100 vulcões prestes a explodir. No entanto, o patriarca ainda não fez nenhum movimento. Ou melhor, pode-se dizer que ele não ousou fazer nenhum movimento. Ele temia que da próxima vez que fizesse um movimento, acabaria destruindo toda a capital do deserto. Pensar que as artes ilusórias no nível microscópico são tão aterrorizantes. A expressão do patriarca era de incredulidade e descontentamento. Embora ele ainda não tivesse atingido o nível microscópico em seu cultivo, os manuais da Ordem do Fogo Sagrado registraram a existência deste reino. Ele sabia que para aqueles do nível 1 ao 5 do nível divino, o objetivo era entrar neste reino de cultivo. Somente depois de atingir esse reino é que alguém teria esperança de fazer novos avanços. Vendo como o patriarca havia parado de fazer seus movimentos, Fan Xingjian perguntou com indiferença, você não vai fazer mais nenhum movimento? Mas você tem certeza de que realmente não está fazendo nada?
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 807. Expropriação. O quê? As pálpebras do patriarca da Ordem do Fogo Sagrado se contraíram ferozmente. Ele levantou a cabeça e viu que a cidade inteira estava em ruínas. Várias centenas de milhares de cidadãos do País da Areia foram todos carbonizados, e até mesmo todo o grande mundo radiante mergulhou na capital. As duas cidades de chamas e partículas físicas colidiram, vaporizando completamente todas as coisas vivas dentro e fora da cidade. Eu não fiz nenhum movimento. Fan Xingjian olhou para o patriarca e perguntou, é mesmo? Você tem certeza de que seus sentidos em relação ao seu corpo, seus poderes e o grande mundo radiante são todos reais? Tenho certeza. O tom do patriarca expressava que ele estava extremamente certo disso. Ele olhou para Fan Xingjian e disse, tudo isso são ilusões. Eu não fiz nenhum movimento e a cidade não foi destruída. Eu sei porque ainda posso sentir a existência da formação. Além disso, mesmo que seja no nível microscópico, é impossível para você mudar diretamente os poderes que estão sendo controlados por outros. Portanto, tudo o que vi é tudo uma ilusão. Além disso, enquanto eu estiver nesta cidade, não há como você me matar. Enquanto eu não fizer um movimento, não há nada que você possa fazer, disse o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado enquanto olhava friamente em Fan Xingjian. Você acha que pode continuar sustentando essa arte ilusória? A quantidade de energia esgotada ao usar seus poderes no mundo microscópico não é algo que pode ser facilmente alcançado. Você realmente não vai fazer um movimento. Fan Xingjian olhou para o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado e sorriu. Simultaneamente, um toque de luz de espada se iluminou na ponta dos dedos. Parecia as estrelas que piscavam no universo, emitindo feixes de luz penetrante que penetravam nos céus. As pálpebras do patriarca se contraíram enquanto suas palmas se abriram e se fecharam fortemente. Ele disse friamente, não pense em tentar mentir para mim. Não vou fazer nada. Quem é este? Meu grande sacerdote? Meu discípulo? Ou é a princesa do País da Areia? Fan Xingjian não respondeu e apenas apontou um dedo. A luz da espada na ponta de seu dedo se espalhou como uma chuva de meteoros por toda a cidade. Todas essas luzes de espada foram transformadas de intenções de espada do vazio infiltrante, disparando sobre o espaço. Não havia proteção contra a formação. As luzes da espada perfuraram a cidade e pousaram em cada pessoa como imagens fantasmas. Está tudo bem mesmo se você me ver atacando seus cidadãos assim? Observando a cena diante dele, o olhar do patriarca se estreitou ligeiramente. Ele continuou olhando para frente e para trás entre as pessoas da cidade Fan Xingjian, mas ainda não fez um movimento. No entanto, a hesitação em seu olhar tornou-se cada vez mais intensa. Quando as luzes da espada se dissiparam, Fan Xingjian lançou um olhar calmo para o patriarca e falou através de sua vontade marcial. Sua vida será mantida aqui temporariamente. Da próxima vez que eu vier aqui, vou levar embora. As palavras de Fan Xingjian ferviam na mente do patriarca, e o semblante do patriarca tornou-se cada vez mais sombrio. Ele olhou abruptamente para a cidade. Ele se transformou em um estado de caos e inúmeras pessoas estavam chorando. O lugar estava cheio de gritos furiosos, gritos agonizantes e uivos desesperados. Através dos olhos de vários milhões de pessoas em toda a cidade, toda a batalha progrediu de forma extremamente simples. A luz da espada penetrante sem fim iluminou a ponta do dedo de Fan Xingjian, e o patriarca apenas ficou parado no local como se estivesse atordoado. Este ataque de espada será considerado uma punição por seu desrespeito. Se você cometer outro erro, vou banhar todo o seu país da areia em sangue. A luz da espada então perfurou o ar e entrou nos corpos de vários milhões de cidadãos da cidade. A princípio, todos os cidadãos do País da Areia, que foram perfurados pela luz da espada, descobriram que suas vidas não estavam em risco. No entanto, logo depois disso, eles soltaram gritos agonizantes. Foi porque os vários milhões de pessoas no deserto descobriram que seus sistemas haviam desaparecido.
Em outras palavras, o sistema Knit de vários milhões de pessoas havia desaparecido. Quando os cavaleiros cultivavam até o nível divino, eles basicamente não dependiam mais de seus sistemas para cultivar. Eles passaram a cultivar seus sentidos em relação ao mundo, seu controle em seus poderes e artes e manuais secretos, bem como seu progresso nos céus de 9 camadas. No entanto, independentemente de se tratar da síntese de habilidades dos especialistas de segunda transição, das transições de trabalho e conversão de potencial dos especialistas de primeira transição ou das transições de trabalho dos aprendizes e das técnicas de nutrição e treinamento. Sistemas. Sem o apoio de seus sistemas, todos os especialistas abaixo do nível divino perderam quase toda a capacidade de cultivar e se tornar mais fortes. Para esses membros do escalão superior do país da areia, aristocratas, plebeus, soldadores e até escravos, o que significava perder a possibilidade de cultivar. Foi um resultado pior do que estar no inferno. Incontáveis pessoas caíram de joelhos, olhando atordoadas para suas mãos. As pessoas não podiam mais sentir seus atributos ou suas habilidades. Eles não podiam mais sentir nenhuma existência de seus sistemas. Isso foi sem precedentes. De repente, eles sentiram que eram como estranhos para seus próprios corpos. Oh, Deus! Você abandonou seu povo? Senhor Patriarca, não podemos cultivar mais habilidades, atributos. Não podemos mais sentir nada disso. Algumas pessoas começaram a se curvar na direção de Fan Xingjian. Havia até pessoas prostradas com expressões de pesar, lágrimas e ranho cobrindo seus rostos. Muitos deles trataram o Fan Xingjian no céu como um deus. Pensar que ele é capaz de tirar a base de nossos cultivos. Será que ele é um deus? Para eles, poder retirar seus sistemas foi um milagre sem precedentes. Todos no Miracle World possuíam sistemas desde o momento em que nasceram. Era como uma parte de seus corpos que só existia em suas vontades e pensamentos. Mesmo os especialistas de nível divino não foram capazes de cortá-los. Diante de tal situação, era totalmente aceitável que eles tratassem Fan Xingjian como um deus. Senhor, por favor, poupe-nos. Deus, por favor, perdoe-nos por nossos pecados e ignorância. Estou disposto a oferecer toda a minha riqueza, mulheres e escravos. Por favor, conceda-me o direito de cultivar novamente. Este ataque de espada deixou toda a cidade aterrorizada, mas Fan Xingjian apenas lançou um olhar frio para a cidade sob seus pés. Então, com um flash, ele desapareceu completamente, deixando para trás as pessoas dentro da cidade em um estado de completo caos e colapso. A equipe de inteligência do Império também estava em estado de grande choque e desespero enquanto observavam Fan Xingjian desaparecer no céu. Foi porque o ataque de espada anterior de Fan Xingjian foi indiscreto. Afinal, havia uma população de vários milhões de pessoas na cidade. Como Fan Xingjian poderia ter diferenciado cada pessoa em um instante quando ele lançou seu ataque? Isso significava que os sistemas de sua equipe também haviam sido cortados. O líder da equipe olhou para o céu e seus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Pensar que ele é capaz de cortar a base de cultivo de alguém com uma única espada. As artes da espada dessa pessoa são realmente extraordinárias. A jovem que acabara de se juntar recentemente disse, para invadir o país da areia sozinho com uma espada. Ele não apenas matou o rei da areia em erupção, mas também empurrou para trás o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, cortando o cultivo fundação de todo o escalão superior do país da areia bem diante dos olhos do patriarca. Ele é realmente. Todos não conseguiram encontrar uma palavra para descrever a impressão de Fan Xingjian em seus corações. Eles só sabiam que com as ações de Fan Xingjian desta vez, uma tempestade sem precedentes surgiria em todo o deserto. Todos os membros do escalão superior que estavam abaixo do nível divino perderam sua base de cultivo. Isso significava que haveria uma reorganização de muitos aristocratas, clãs respeitáveis, grandes generais e facções. No entanto, não importa como as coisas terminassem, Fan Xingjian ainda seria o pesadelo de todo o deserto.
O patriarca da Ordem do Fogo Sagrado continuou parado rigidamente no céu. Seus olhos estavam cheios de choque e perplexidade. Ser capaz de cortar o próprio sistema. Uma questão tão inacreditável tornava o patriarca incapaz de ter certeza se o que ele havia visto era uma ilusão ou realidade. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 808. Ritual Fan Xingjian deixou a Ordem do Fogo Sagrado imediatamente. O tempo estava apertado para ele, então ele não tinha muito tempo para perder com o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado. O ritual de invocação do deus maligno ainda estava acontecendo no Império, e o primeiro príncipe ainda estava fugindo. Alexandre, o quinto príncipe, e o verdadeiro Lord Kingsan, que fizeram parte das forças conjuntas para atacar Fan Xingjian, já haviam sido completamente mortos por ele antes. O primeiro príncipe foi a única pessoa que restou em fuga. No entanto, uma grande parte dos poderes do primeiro príncipe foi esmagada por Fan Xingjian na região norte do gelo. Havia apenas menos de 5% do poder restante com o clone do primeiro príncipe que estava fugindo. Apenas um momento atrás, a inspiração repentina de Fan Xingjian de repente perdeu todo o sentido da localização do primeiro príncipe. Então, com um flash, Fan Xingjian apareceu no céu acima da capital imperial. Ele entendeu que quando perdeu o senso de inspiração repentina da localização do primeiro príncipe, isso significava que ele já havia deixado este mundo. A maior possibilidade disso acontecer era o primeiro príncipe estar presente no ritual do deus maligno. Olhando para a capital imperial que era cercada por pilares de luz roxa, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente. No final, eu ainda vim aqui. No entanto, no momento seguinte, sua visão de repente ficou turva. Seu besta! Sua mãe é realmente sem vergonha. Todos bateram nele até a morte. Na floresta verde sem fim, mais de 10 crianças cercaram uma criança e o repreendiam com raiva. Suas expressões eram distorcidas, com sorrisos cruéis, mas inocentes em seus rostos. Eles ocasionalmente jogavam pedras, fazendo com que a cabeça da criança cercada ficasse coberta de sangue. A cena apareceu diante de Fan Xingjian em um instante, mas também desapareceu instantaneamente. Fan Xingjian ficou atordoado por um momento. Fui eu? Mas por que nunca me lembrei de tal incidente antes? Em suas memórias, ele apenas estudou em uma escola comum cercado por colegas comuns. Todos frequentaram a escola normalmente, fizeram exames normalmente e depois se formaram normalmente. Não houve sequer uma vez em que acidentes especiais aconteceram, muito menos um incidente como este. Fan Xingjian balançou a cabeça e pensou, o que diabos aquele rei mago púrpura fez comigo? Parece que minhas emoções não são as únicas coisas que voltaram. Parece haver algumas outras coisas também. Mas não é hora de pensar nessas coisas. Pensando nisso, Fan Xingjian deu um passo à frente e se dirigiu ao ritual do deus do mal. Logo antes de Fan Xingjian entrar no ritual, o primeiro príncipe já havia escapado para o ritual do deus do mal. Seu corpo inteiro era como uma ilusão fantasma de luz e sombra. Ele era semelhante a um fantasma, aparecendo e desaparecendo incessantemente. Ficou claro que seus poderes eram instáveis e sua própria existência era um problema. No momento, pode-se dizer que o primeiro príncipe está em um aperto sem precedentes que ele nunca havia experimentado antes. Quase no instante em que entrou no ritual, ele disparou pelos muitos becos e se dirigiu rapidamente para o centro da capital imperial. HMPH, desde que Fan Xingjian me derrotou, isso significa que nosso plano de unir forças e matá-lo falhou. Ao pensar nisso, o olhar do primeiro príncipe se encheu de fortes sentimentos de descontentamento e incredulidade. No entanto, embora achasse isso difícil de aceitar, ele sabia que já era impossível para ele derrotar Fan Xingjian sozinho agora. Fan Xingjian possui sentidos da inspiração súbita. Não importa para onde eu fuja, não há como escapar de seu rastreamento. Minha única chance de sobreviver é estar neste ritual do deus do mal. Este lugar está isolado do resto do mundo, então ele ficará temporariamente incapaz de me sentir. Além disso,
Os 6 guardiões da Igreja da Verdade Universal e os 4 Reis Magos são todas as existências que podem lidar com Fan Xingjian. Somente tomando emprestados seus poderes poderei ter uma chance de buscar vingança. Ao pensar nisso, o primeiro príncipe moveu-se ainda mais rápido, como a imagem fantasmagórica de uma chuva de meteoros. Ele fez o seu caminho para o centro da capital imperial em um instante. Então seu corpo passou por uma série de ondulações conforme ele mudava de forma, tornando difícil para os outros reconhecê-lo. Afinal, ele era um especialista em nível divino. Mesmo que grande parte de seus poderes tenham sido destruídos por Fan Xingjian, o reino do primeiro príncipe ainda estava lá. Ele ainda podia se mover a uma velocidade semelhante à velocidade da luz. Neste momento, ele disparou para o centro da capital imperial e passou para o quadrado de jade branco. Agora, os 2 reis guardiões, olhos celestiais reveladores da morte e aberração das trevas, estavam juntos no quadrado de jade branco. Diante deles, feixes de luz da espada brilharam para lá e para cá, mas eles foram incapazes de romper o bloqueio dos olhos celestiais reveladores da morte. A luz da espada continuou disparando na velocidade da luz, mas onde quer que o olhar dos olhos celestiais reveladores da morte pousasse, todas as coisas seriam aniquiladas. Além disso, sua visão tinha um alcance de 120 graus. Ele só precisava virar um pouco para poder acessar todos os 360 graus sem nenhum ângulo cego. Além disso, ele também possuía a habilidade de se mover na velocidade da luz e, portanto, tinha uma vantagem maior sobre Fan Xingjian. A luz da espada atacou os olhos celestiais reveladores da morte continuamente, mas ele negou todos eles. A cada olhar que ele dava, uma grande quantidade de luz da espada se estilhaçava, claramente recebendo grande dano. Este foi o resultado das trocas incessantes entre Fan Xingjian e The Revealing Evenliens. No entanto, Fan Xingjian foi incapaz de ganhar vantagem e foi completamente suprimido. Era porque o ritual era independente do resto do mundo e o Fan Xingjian aqui não sabia o que havia acontecido lá fora. Sob o vórtice cor de sangue próximo, o Rei Mago Dourado ainda estava parado ali com um sorriso. Seus olhos brilhavam com um brilho insondável. Como o primeiro príncipe havia mudado de aparência, as pessoas presentes apenas lançaram um olhar para ele e não prestaram atenção depois que ele entrou. Foi porque o olhar e a atenção de todos estavam reunidos onde os 2 reis guardiões e Fan Xingjian estavam. Em outra direção, Charlotte olhou ansiosamente para a situação de batalha no céu. Embora suas memórias tenham sido forjadas pelos esforços conjuntos da Shao Suite e do Gold Magic King, os sentimentos forjados ainda eram seus sentimentos. Portanto, ele estava naturalmente muito preocupado com a segurança de Fan Xingjian agora. Um dos reis guardiões já suprimiu o professor completamente. Se o outro rei guardião agisse. Ao pensar nisso, o semblante de Charlotte tornou-se cada vez mais sombrio. Embora ele soubesse há muito tempo que os reis guardiões da Igreja da Verdade Universal eram muito fortes, seu coração ficou extremamente pesado ao ver Fan Xingjian, que sempre permaneceu invicto, tão facilmente suprimido pelos olhos celestiais reveladores da morte. É isso, disse Yuishan enquanto olhava para a situação de batalha no céu. A atenção deste cavaleiro outorgado, que havia sido enganado por Charlotte para vir a este lugar, também foi atraída para a batalha no céu, que era uma visão rara. Através de sua percepção celestial, ele mal conseguia entender a situação atual. Fan Xingjian é incapaz de atacar o Rei Guardião, e cada olhar do Rei Guardião é capaz de lidar com ferimentos graves. No momento, ele mal está aguentando. Ele provavelmente não vai durar muito mais tempo, disse Yuishan com um suspiro. A arte divina do Rei Guardião é muito aterrorizante. As coisas que estão à sua vista podem ser destruídas facilmente, e nem sabemos a extensão de seu alcance. Isso torna ainda mais assustador quando estamos neste espaço. Antes, a luz da espada de Fan Xingjian se moveu instantaneamente para tão longe que se tornou apenas um pequeno ponto. Ele provavelmente alcançou os limites deste espaço,
Mas ainda assim sofreu ferimentos graves com apenas um olhar do rei guardião. Dado que este lugar está vazio sem obstáculos e ele é incapaz de se mover por longas distâncias para se esquivar, Fan Xingjian provavelmente não tem chances de vencer enquanto estiver preso neste espaço. Ao ouvir isso, a preocupação nos olhos de Charlotte ficou mais intensa. Yui Xianru também sentiu que o que seu pai disse estava certo. No entanto, Fan Xingjian ainda era um membro do Império, afinal. Depois de ouvir o que seu pai disse, ela não pôde deixar de perguntar: pai, podemos ajudá-lo? Ajudem-no. Yui Shan sorriu amargamente. Nós nem temos o direito de falar aqui. Além disso, ele pediu por isso. E pensar que ele ousaria atacar o rei guardião da Igreja da Verdade Universal apenas por causa de sua confiança em suas artes de espada. Charlotte disse com descontentamento e ressentimento: o rei guardião foi quem fez o movimento primeiro. E daí? Yui Shan continuou. A Igreja da Verdade Universal é a influência mais forte neste mundo. Diante de um adversário como este, a única saída é se render. A partir do momento em que ele resistiu, ele não apenas trouxe danos a si mesmo, mas também trouxe prejudicar seus subordinados, sua família, seus discípulos e nós. Vocês acham que os reis guardiões achariam que basta matá-lo? A Igreja da Verdade Universal adora massacres incriminatórios. Ouvindo as palavras de Yui Shan, os semblantes de Charlotte, a filha de Yui Shan, Yui Xianru, e o discípulo de Yui Shan, Clyde, mudaram e ficaram extremamente sombrios. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 809. A atordoada e aberração das trevas. Eles eram a maior influência do mundo, a organização mais forte do mundo. Uma reputação como essa sempre foi alcançada por meio de um caminho coberto de sangue, cheio de intenções de matar e matanças repetidas. Sob a Igreja da Verdade Universal, havia pilhas e mais pilhas de ossos brancos. Eles pertenciam aos incontáveis cadáveres de especialistas que provavam que os membros da Igreja da Verdade Universal eram fortes. Durante os incontáveis anos que se passaram, os reis e cavaleiros guardiões da Igreja da Verdade Universal, que possuíam artes divinas, mataram um número incontável de supostos hereges. Se eles encontrassem um herege em uma aldeia, toda a aldeia seria purificada. Várias centenas ou mesmo vários milhares de membros seriam todos queimados até a morte. Se eles encontrassem um mago em uma tribo, todos na tribo seriam capturados e mortos. Pode-se dizer que foi difícil encontrar magos e membros de outras religiões em todo o estado papal, bem como nas planícies do norte. Se não fosse pela existência da Associação dos Magos, a Igreja teria lançado uma invasão ao sul, eliminando existências como o Império, que permitiu que diferentes religiões prosperassem, e a Ordem do Fogo Sagrado do País da Areia. Mesmo agora, muitos especialistas no Império ainda estavam bem cientes de quão aterrorizante era a Igreja da Verdade Universal. Isso foi ainda mais para pessoas como Yui Shan, que era vice-governador. Ele entendeu claramente que, independentemente de quaisquer conflitos que houvesse entre Fan Xingjian e a Igreja da Verdade Universal, como companheiros que vieram junto com Fan Xingjian, eles definitivamente seriam tratados pela Igreja mais tarde. Quando esses reis guardiões começaram a matar, eles não eram razoáveis. Yui Xianru parecia preocupada quando disse: isso não vai acontecer, certo, pai? Nós só entramos neste lugar com eles. Se explicarmos a situação para eles, eles não vão nos matar, certo? Yui Shan sorriu sombriamente e disse: a igreja realmente precisa de um motivo para matar. 150 anos atrás, o reino do Leão de Aço não era a única existência nas planícies do norte. Mais de que todos na tribo Águia Dourada, mais de 400.000 pessoas, foram todos mortos. Eles foram abatidos como vacas e ovelhas, e seu sangue tingiu toda a planície de vermelho. Até mesmo os xamãs nas planícies foram completamente exterminados. A Igreja da Verdade Universal é a única seita religiosa que resta nas planícies do norte. Portanto, o reino do Leão de Aço é agora o líder lá. Depois que o conto dessa história foi compartilhado, Yui Xianru calou a boca. No entanto, Clyde não podia aceitar isso e disse:
Então podemos apenas esperar a morte chegar? Liu Shan suspirou, a menos que Fan Xingjian possa derrotá-los. Ouvindo a resposta de Liu Shan, Liu Xian e Clid pareciam um tanto deprimidos. No momento, Fan Xingjian não conseguia nem derrotar um rei guardião, mas havia dois deles. O primeiro príncipe, que observava a batalha entre a multidão, também ficou extremamente satisfeito. Seus olhos estavam cheios de emoção e alegria. Como esperado da Igreja da Verdade Universal, a influência mais forte do mundo. Apenas dois reis guardiões são capazes de suprimir Fan Xingjian tão facilmente. Ao pensar nisso, os cantos dos lábios do primeiro príncipe também se abriram em um sorriso. Com isso, mesmo que o Fan Xingjian que está em outro lugar corra, não há como ele ser páreo para esses dois reis guardiões. Pensando nisso, o primeiro príncipe de repente não podia esperar para ver os poderes restantes de Fan Xingjian se apressarem. Apenas o pensamento de poder testemunhar Fan Xingjian suprimido e morto pelos reis guardiões fez o primeiro príncipe se sentir muito animado. O primeiro príncipe foi suprimido por Fan Xingjian por muito tempo. Desde o incidente no Hades Vault, Fan Xingjian sempre se tornava ainda mais forte e ainda mais aterrorizante a cada aparição. Toda vez que Fan Xingjian aparecia, ele derrotava o primeiro príncipe completamente. Era como se houvesse uma extensão infinita de nuvens escuras pairando sobre o topo de sua cabeça, fazendo com que ele não conseguisse ver nenhuma luz ou esperança. Nesse momento, um feixe de luz de espada atravessou o céu. No momento em que entrou, fundiu-se com o outro fluxo de luz da espada. Os dois fluxos de luz da espada se fundiram instantaneamente, e fluxos de aura de abalar o mundo que pareciam como se fossem preencher o mundo inteiro foram liberados de forma explosiva. Ondas e ondas de fortes vendavais começaram a fervilhar no quadrado de jade branco. Quando muitas pessoas viram os dois feixes de luz da espada se encontrando no céu, eles revelaram olhares surpresos. O Fan Xingjian, que veio correndo do mundo exterior, finalmente chegou à praça. Ele se fundiu com os 50% de seus poderes que estavam aqui, e fluxos de informação e emoção continuaram a ser trocados entre os dois. Foi porque este lugar não estava na mesma linha do tempo e no mesmo universo que o mundo exterior. Então o Fan Xingjian no quadrado de jade branco não foi afetado pelo Rei Mago Púrpura que estava do lado de fora. No entanto, desta vez, quando o clone de Fan Xingjian chegou aqui de fora com 50% de seus poderes, ele também trouxe uma quantidade esmagadora de informações. Tristeza, fúria, alegria, felicidade. Todos os tipos de emoções explodiram no coração de Fan Xingjian. E um novo reino no mundo microscópico foi revelado diante dele. Seus olhos perfuraram camadas e camadas de espaço. Era como se Fan Xingjian tivesse visto todo o mundo microscópico, as incontáveis ondas, micropartículas e uma quantidade imensurável de fenômenos indescritíveis. Muitas luzes e sombras apareceram diante dele, parecendo formar inúmeras cenas. Num quarto luxuoso e espaçoso, uma criança foi abraçada por uma senhora casada. A cabeça da criança estava coberta com bandagens brancas. A criança abriu os olhos grandes e negros, olhou para a senhora casada e perguntou: "Vovó, que tipo de pessoa é a minha mãe?" A senhora casada acariciou a bochecha do menino com ternura e disse: "Sua mãe é o maior gênio deste mundo. Uma heroína com quem ninguém pode se comparar. Não há necessidade de você dar atenção ao que essas formigas insignificantes pensam." O menino continuou a perguntar: "Então posso matar todos eles?" O olhar da senhora mostrou que ela estava levemente chocada, e ela quase se afastou do menino alguns centímetros inconscientemente. Seus olhos se encheram de cautela quando ela perguntou: "Por que você acha isso?" O garotinho riu e disse: "Eu só estava brincando." Muitas cenas de luz e sombra surgiram e desapareceram muito rapidamente, desaparecendo da mente de Fan Xingjian em um piscar de olhos. Era como se de repente ele tivesse relembrado suas memórias e seu passado, mas Fan Xingjian era completamente ignorante em relação às cenas que passaram por sua mente. No entanto, naquele curto instante em que ele estava atordoado,
Foi considerado muito tempo para os dois reis guardiões presentes. Foi o suficiente para eles fazerem muitas coisas. No momento, Fan Xingjian havia combinado todos os seus poderes, e ele também tinha seu abismo, calamidade do trovão e espadas divinas de Panwei. Seus poderes eram tão surpreendentes que até mesmo os dois reis guardiões ficaram apreensivos ao ver essa situação. Que rapaz! E pensar que antes, esses não eram seus plenos poderes. Como esperado de um cara que blasfema contra Deus. Vamos atacar juntos. Em um instante, a aberração das trevas, que estava ao lado e em guarda contra o Rei Mago Dourado, também fez seu movimento. Este rei guardião que veio junto com os olhos celestiais reveladores da morte para o Império também exibiu poderosas artes divinas no momento em que atacou. Ao contrário da destreza de ataque absoluta dos olhos celestiais reveladores da morte, o que a aberração das trevas tinha era uma defesa absoluta. Ele foi capaz de criar uma matéria física negra desconhecida que parecia ser capaz de negar todos os ataques que estimulavam forças eletromagnéticas, gravidade, interação forte e interação fraca. Isso significava que esse assunto era quase impossível de destruir. As várias armas e ferramentas defensivas que formou possuíam uma proeza defensiva quase invencível. Portanto, no instante em que a aberração das trevas fez seu movimento, camadas de matéria retangular preta selaram Fan Xingjian. Eram como cortinas que aos poucos formavam uma esfera negra. No entanto, a maior fraqueza da habilidade de aberração das trevas era que demorava muito para tomar forma. Comparado aos ataques de um especialista em nível divino, o tempo para elas tomarem forma foi de cerca de 0,1 segundos. Foi considerado muito, muito lento. Se fosse em qualquer outro momento, Fan Xingjian teria sido capaz de evitar esse ataque com um único pensamento. No entanto, ele estava atualmente em transe agora. Portanto, no instante em que a Fan Xingjian entrou em transe, a aberração das trevas já havia englobado Fan Xingjian inteiramente em uma matéria escura desconhecida, formando uma esfera negra com um diâmetro de cerca de 3 metros. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 810. Decida está feito. A aberração das trevas ficou um pouco atordoada ao ver a esfera negra diante dele. Ele não parecia ter esperado ter sucesso tão facilmente. Ele havia preparado uma série de ações de acompanhamento de antemão, não esperando ser capaz de capturar Fan Xingjian tão facilmente. No entanto, ele ficou apenas atordoado por um momento e depois não prestou atenção. Não havia absolutamente nenhuma maneira de romper a esfera. A matéria escura criada pela aberração das trevas possuía uma defesa quase absoluta, e mesmo um especialista nível 8 ou 9 nível divino provavelmente seria incapaz de estilhaçá-lo usando força bruta. Pode ser apenas uma onda em sua força que ele é incapaz de controlar. Dado que Fan Xingjian tem um poder tão grande em uma idade tão jovem, é normal que seu reino seja incapaz de acompanhar. Vendo que Fan Xingjian foi instantaneamente suprimido, o rosto do primeiro príncipe se iluminou de excitação. Com isso, sua vida estava segura. HMPH, desta vez, Fan Xingjian é a carne morta. Parece que a Igreja da Verdade Universal é realmente mais confiável. Eu também posso precisar emprestar seus poderes para herdar o trono. Charlotte e o grupo pareciam desesperados como se tivessem perdido suas almas. Muitos especialistas presentes sussurravam entre si enquanto seus olhos se enchiam de espanto. Mas esse é Fan Xingjian. E pensar que ele não é capaz de segurar um único movimento. E daí se ele for Fan Xingjian? O oponente à Igreja da Verdade Universal. É normal falhar. Este é o poder dos Reis Guardiões. Existe realmente alguém que pode derrotar esses monstros. No entanto, os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas não pensaram muito nisso. Para eles, apenas os outros reis guardiões e os cavaleiros seriam capazes de derrotá-los. A vitória deles foi certa e natural, então não havia nada de surpreendente nisso. Fan Xingjian foi selado na matéria escura. Não há como ele escapar. Então vamos trazê-lo de volta e entregá-lo ao Lord Saint para lidar com ele. Como a captura de Fan Xingjian foi bem sucedida,
A próxima coisa a se cuidar seria o ritual. A comunicação deles foi concluída quase instantaneamente. Portanto, depois de cuidar de Fang Xingjian, os dois se viraram para olhar para o Rei Mago de Ouro. Os olhos celestiais reveladores da morte disseram friamente: Rei Mago Dourado, pare seu ritual imediatamente. O Rei Mago de Ouro sorriu e deu de ombros enquanto continuava a usar uma expressão como se tudo estivesse dentro de suas expectativas. Ele olhou para o vórtice cor de sangue no céu e de repente disse: já era hora. Deixo o resto para vocês então. Ao dizer isso, ele desapareceu repentinamente, deixando todos os outros atordoados no quadrado de jade branco. Vendo o Rei Mago de Ouro desaparecer repentinamente, todos os presentes entraram em estado de pânico. Apenas os dois reis guardiões permaneceram calmos como sempre enquanto continuavam a se comunicar através de correntes de informação. Este deve ser o país divino do Rei Mago Dourado, o labirinto do tempo. Caso contrário, é impossível para ele desaparecer assim. Esse cara colocou seu país divino em um mundo alternativo. O país divino não pode existir em outro mundo. Isso significa que ele desistiu do país divino que tinha no mundo original? Não importa o que aconteça, devemos primeiro pensar em uma maneira de parar o ritual. Enquanto eles se comunicavam, seus olhares se voltaram para o vórtice cor de sangue no céu. Os olhos celestiais reveladores da morte fizeram o primeiro movimento, e as duas cruzes em seus olhos tremeram abruptamente. Então um ponto preto apareceu dentro do vórtice cor de sangue. A mesma força destrutiva extrema que poderia aniquilar a matéria física, comprimir o espaço e contrair a singularidade estava sendo exibida. Era como se o vórtice cor de sangue passasse por um Big Bang. No entanto, o vórtice apenas tremeu levemente e uma pequena parte dele se dissipou antes de começar a se reunir novamente. Os olhos celestiais reveladores da morte ergueram as sobrancelhas. Esta não é uma passagem comum. Parece ser algum tipo de portão que penetra através de outros universos. Depois que destruir seu ponto aqui, a fonte de energia atrás dele rapidamente restaurou o portão. Vou dar uma chance. A aberração das trevas ergueu a palma da mão e painéis pretos flutuaram no céu. Havia 6 quadrados de matéria negra no total. Ele claramente queria envolver todo o vórtice cor de sangue naquele cubo preto, contando com a defesa absoluta da matéria escura para selar o vórtice cor de sangue. Com isso, mesmo que algo saísse do vórtice, não seria capaz de romper o cubo preto. Os painéis pretos flutuaram ao lado da matéria cor de sangue e rapidamente formaram um cubo que o envolvia diretamente. Tudo bem. Com isso, mesmo que o clone de um deus maligno descesse de dentro dele, não há como ele escapar disso. A aberração das trevas estava extremamente confiante nisso. Foi porque sua matéria escura era algo que nenhum dos 3 grandes santos da Igreja da Verdade Universal ou os 21 reis guardiões foram capazes de destruir. Os olhos celestiais reveladores da morte assentiram e disseram: então a próxima coisa a fazer é romper o país divino do Rei Mago Dourado e pensar em uma maneira de parar todo o ritual. No entanto, no momento seguinte, o vórtice cor de sangue se expandiu abruptamente. Sob os olhares atônitos dos olhos celestiais reveladores da morte e da aberração das trevas, os 6 painéis de matéria escura que formavam um cubo foram absorvidos diretamente naquele vórtice cor de sangue. Então eles desapareceram. Pensar que é capaz de se expandir. Os olhos da aberração das trevas se estreitaram. É incapaz de romper a matéria escura, mas foi capaz de engolir e transferir o espaço onde a matéria escura estava localizada para outro universo. Os 2 reis guardiões trocaram um olhar, aparentemente capazes de ver a expressão preocupada nos olhos um do outro. No entanto, a situação não lhes deu muito tempo. Assim como os dois estavam se sentindo incomodados, uma palma coberta de extrato córneo roxo se estendeu do centro do vórtice cor de sangue. Quase no instante em que a palma apareceu, uma onda avassaladora de aura diabólica jorrou. Aquela aura de maldade, brutalidade, horror e desespero atingiu todos os presentes continuamente. Muitos especialistas, que eram cavaleiros otorgados, receberam um impacto tão grande da aura que mijaram nas calças.
Esse sentimento era como o rato que encontrou um tigre. Era um terror instintivo profundamente gravado em gerações de genes. Mesmo os olhos celestiais reveladores da morte e aberração das trevas sentiram um sentimento de terror que não sentiam há muito tempo. Eles já haviam condensado seus físicos conjurados, então não tinham mais vasos sanguíneos ou cabelos finos em seus corpos. No entanto, neste momento, tanto os olhos celestiais reveladores da morte quanto a aberração das trevas sentiram como se seu sangue tivesse congelado e todos os seus cabelos estivessem em pé. Mesmo a transmissão de suas vontades marciais parecia rígida e distorcida. Este é o clone de um deus do mal. A batalha ainda não havia começado e eles ainda não tinham visto a aparência da outra parte, mas auras diabólicas continuavam surgindo em sua direção, fazendo-os sentir que estavam condenados. No momento seguinte, a palma que estava coberta de extrato córneo roxo parecia estar puxando o espaço. Então uma figura roxa saiu abruptamente do vórtice cor de sangue e pousou no chão com um estrondo. Ele balançou seu corpo levemente como se tivesse acabado de mergulhar em uma piscina, sacudindo um pouco da água cor de sangue em seu corpo. Depois disso, a criatura se levantou. Tinha uma altura de 5 metros e todo o seu corpo estava coberto de extrato córneo roxo. A cauda da criatura que estava perto de 7 ou 8 metros continuou atacando no ar. Suas pupilas eram verticais e tinham um toque de amarelo, lançando um breve olhar para todos os presentes. Todos os que foram tocados por seu olhar tiveram a sensação de que seus corpos ficaram flácidos. Quem foi que me convocou do Rio Vermelho? A boca da criatura se alargou e ela sorriu, revelando inúmeros dentes afiados em sua boca. HMM. Sinto cheiro de comida. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.